7:07, mais um dia. Hoje eu sozinho aqui começando com vocês e já vou revelar aqui o nosso tema também, o nosso tema do dia. Essa semana a gente vai falar sobre caindo em si, né? Essa passagem ela tá lá em Lucas 15:17, onde é a parábola do filho pródigo, né? E essa semana a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre caindo em si. Então, quando o filho cai em si, né, e retoma para casa do pai. Mas antes da gente chegar lá e ele ter caído em si já, né, nesse primeiro dia nós vamos falar então sobre autonomia. Autonomia, pessoal, escrevam aí, autonomia. Então, o que a gente tem aqui, né? Quando o homem acredita que pode viver sem o pai, é o que a gente tem como texto base, a palavra de hoje, que tá lá em Lucas, capítulo 15, versículo 12, aonde ele diz o seguinte: Pai, dá-me a minha parte dos bens. E quando a gente pensa sobre isso, pai, dá-me a parte dos bens, né? O filho mais novo pede, então, a divisão dos bens com o pai ainda em vida, para que ele possa usufruir, né, dessa herança, para que ele possa, enfim, usar da forma como ele bem entender. E só que antes dele chegar até aí, eu penso que não foi do nada, né? Ele antes de existir esse momento, existiu um coração distante desse filho. E aí a gente traz para nossa realidade aqui quando a gente pensa nisso, quando a gente fala quando a gente sucumbe a alguma coisa, eu penso que a gente já estava distante por alguns momentos, né? Por um tempo, seja lá distante do que for, distante de uma oração, distante de um tempo com Deus, distante de ações que possam refletir o amor de Jesus dentro da nossa vida, do nosso eu. Então, o filho pede isso e ele vai embora, né? Ele sai da casa do pai. Então, ele não estava procurando apenas dinheiro, ele estava procurando autonomia, né? Na prática, ele estava dizendo assim: pai, eu quero aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu não quero mais viver sob a tua direção. Ou seja, me dá a herança aqui, a minha parte, que eu vou fazer o que eu bem entender com ela. Autonomia, o controle, né? A gente assumir o controle daquilo que não é nosso. Foi o que ele fez aqui. Foi o que o filho pródigo resolveu fazer. Na minha visão, essa sempre foi a essência do pecado. A gente querer tomar esse controle para nós, a gente querer assumir essa posição que não é nossa, né? Eu vejo que assim, o pecado, ele não começa com comportamentos errados. Ele começa quando o homem tenta ocupar o lugar que pertence a Deus, que pertence ao Pai. Foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden, quando a gente leva lá para Gênesis, né? Lá na criação do mundo. Gênesis lá em 3:5 fala o seguinte: vocês serão como Deus. E aí, na sequência, vem a serpente. E a serpente, ela não oferece apenas um fruto. Ela ofereceu a independência, né? Comam do fruto. E aí ela oferece essa ideia de que o homem poderia construir a sua vida sem depender do Deus, sem depender do nosso Criador. E desde então a humanidade ela continua repetindo esses mesmos erros, né? Confiar mais em si mesmo do que em Deus. Buscar a direção dentro de si, dentro de mim mesmo, ao invés da palavra. Desejar os benefícios de Deus sem o relacionamento com Deus. Volta ali na palavra onde a gente está com o Senhor,
né? Onde o filho pródigo está lá com o pai dele, e a gente traz isso para a nossa realidade do dia. Então, ele desejou os benefícios do pai dele, da herança, mas sem estar mais na presença do pai dele. Então, como é que a gente aplica isso na nossa realidade do dia a dia, né? Como é que a gente coloca isso em prática para entender tudo isso que eu estou trazendo aqui da parábola do filho pródigo, né? Então, a maior crise que eu vejo da humanidade, nós homens, seres humanos, ela nunca foi financeira, nunca foi emocional, nunca foi política. A maior crise da humanidade, ela é espiritual, ela vem de dentro. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. Quando essa comunhão ela é rompida, todo o resto começa a sair do lugar. E isso, muitas vezes, isso é lembrado, né, na palavra. O que dá para a gente perceber aqui? Né? A falsa liberdade, essa falsa liberdade que ele encontrou ali, ela termina na escravidão, que é a sequência, né, dessa parábola do filho pródigo. Então, quando a gente vai ali para o próximo versículo, onde tem Lucas 15, 13, partiu para uma terra distante. O filho acreditava que ele estava caminhando para a liberdade, então ele foi. E aí a gente vem no nosso dia a dia aqui, né? Quando a gente acha que... quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de caminhar debaixo de uma palavra, debaixo dos ensinamentos e dos princípios de Deus, a gente acha que está caminhando em liberdade. A gente falou sobre isso ontem, né? Sobre liberdade e obediência. E a gente vem aqui no filho pródigo e voltamos à mesma palavra. Então ele partiu para uma terra distante, mas estava caminhando para a escravidão. Mas ele não sabia, né? Essa é uma das mentiras que é mais antiga, né, do inferno. Fazer o homem acreditar que longe de Deus ele vai encontrar a liberdade. A gente pode lembrar também, falamos nisso semana passada, sobre aquela passagem de Sansão, lá em Juízes 13. Ele recebeu uma missão, recebeu a unção de Deus, recebeu uma direção, mas aos poucos ele começou a tratar com leveza. Ele começou a considerar leve aquilo que Deus trouxe para ele. E aí ele começou a brincar com os limites. Depois ele se aproximou daquilo que Deus não havia aprovado. E depois ele passou a confiar na sua força. Achar que a força dele era maior do que a força da presença de Deus. Até que a gente chega ali em Sansão, em Juízes 16, 20, que é o momento mais triste daquela história. Né? Sansão, ele perdeu a presença antes de perder a força. Ou seja, quando a gente traz aquela passagem ali do filho pródigo, onde ele pede a herança, ele já tinha perdido a presença do Senhor, né? Estar debaixo de princípios e da obediência, não só do pai dele, mas como do Pai Celestial, que a gente vai ver isso na sequência também. Então, a queda física, ela apenas ela revela uma queda espiritual que já vinha acontecendo. Então, a gente precisa estar atento, pessoal, aos nossos dia a dias, né? ao nosso momento com Deus todos os dias. A gente falou sobre Sansão, mas também a gente pode falar que Davi, por exemplo, né? Davi, ele não caiu, a gente falou sobre Davi semana passada também, ele não caiu com Batseba da noite para o dia. Não. Fala lá em 2 Samuel 11, né? Quando a gente traz a palavra para nós, mostra o seguinte: o texto de 2 Samuel 11, ele começa dizendo que era o tempo em que os reis saíam para a guerra. E aonde estava Davi? Em Jerusalém. Longe da batalha, onde ele deveria estar? Na batalha, no fronte. E aonde ele estava? No conforto. Quantos de nós estamos no conforto ao invés de estar na frente da batalha? O pecado, ele não começou ali no terraço quando Davi pecou. Ele começou antes, quando ele deveria estar lá na batalha brigando pela Jerusalém, brigando pela terra dele,
sabe? Ele deveria estar lá e aí ele começa antes, né? Então, quando a gente começa a perder o nosso espírito de Deus, então toda a queda, na minha visão, tá? Ela é precedida de um afastamento de Deus. O pecado, ele sempre vai prometer a liberdade. E quando a gente fala aqui, eu não estou falando, gente, dos pecados, eu estou falando do pecado. Porque é um pecado só, né? Que é aquele pecado lá que a serpente ofereceu para nós. Então, e ele termina onde? Né? Ele promete a liberdade e termina na escravidão. O filho pródigo, ele saiu acreditando que estava conquistando a sua independência. Terminou desejando a comida dos porcos, que é o que a gente vai ver na sequência, onde o filho pródigo foi parar. E aí a gente entra no momento final dessa passagem, né? Quando a gente tem ali o tema dessa semana, caindo em si, Lucas 15, 17, esse é o momento mais importante da parábola. Nada havia mudado ao redor. Os porcos continuavam ali, a fome, ela continuava ali, a escassez continuava ali, mas algo mudou dentro do filho. Depois que ele saiu, depois que ele aproveitou, depois que ele ficou anos aproveitando a herança do pai, esse dinheiro acabou, né? Essa herança acabou. E aí ele se viu em maus lençóis, ele foi trabalhar de escravo, comendo a comida dos porcos, comendo a comida que nem os escravos do pai dele comiam. Esse foi o momento em que ele caiu em si. E aí ele voltou a enxergar o quê? A verdade, que a gente às vezes não quer ver. A verdade que está na frente dos nossos olhos. E o arrependimento que houve ali, esse arrependimento, ele não é só uma emoção, ele é uma mudança de direção, aonde ele volta ao Pai. Lá na parábola fala aonde ele volta ao Pai como Pai físico, mas ao mesmo tempo ele fala que ele se arrependeu, né? Quando ele chega para conversar com o pai dele de volta, ele diz que ele pecou contra ele, o Pai, e contra o Pai Celestial, contra Deus. Ele fala isso, né? Então, Lucas 15, 20 diz o seguinte: levantando-se, foi para o seu pai. E aqui encontramos o coração do Evangelho, né? Aqui encontramos a salvação que a gente traz todos os dias. E aí o filho, ele preparou um discurso, né? Preparou argumentos, preparou justificativa, mas o pai não estava esperando uma explicação. O pai estava esperando o filho, que é o que Deus espera de nós todos os dias. Lucas 15, 20 traz ainda, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Ontem eu estava lendo uma história daquela menina do Harry Potter, e ela com 17 anos, ela saiu para uma festa, depois de mentir para a mãe dela que ela iria para a casa de uma amiga, né? Quantos de nós já não praticaram algo nessa linha, né? E aí essa menina, ela, próximo da meia-noite, ela se arrepende de onde ela está, ela vê que ela está num lugar que ela não queria estar. Então ela pega o telefone imediatamente, faz uma ligação para a mãe dela, e a mãe dela, prontamente, ela diz assim: tô indo aí. Ela diz para a mãe, tô aqui em tal lugar, me busca. E a mãe dela não perguntou o que ela estava fazendo lá, por que ela estava lá. Ela simplesmente pegou o carro e foi. Quando ela chegou lá, essa menina, ela estava esperando uma repreensão, ela estava esperando que ela fosse perguntada, indagada, ela estava esperando a briga. E simplesmente a mãe dela, ela ficou em silêncio o percurso todo até chegar em casa. E foi dormir em silêncio. Ela apenas disse: toma uma água antes de você dormir. E quando ela foi para a cama, ela ficou pensando sobre isso, e ela dormiu e acordou no outro dia esperando a briga. E no outro dia de manhã não aconteceu a briga, aconteceu o amor da mãe dela, que preparou um café para ela, que preparou um momento do dia onde ela perguntou: minha filha, tu tá bem?
vão para a escola. É isso que a gente vê aqui, no amor de Deus por nós, sabe? No amor que Ele tem. Olha o amor dessa mãe por essa filha e o amor do pai aqui, do filho pródigo. É isso que Jesus quer trazer para nós. É uma parábola, mas é uma menção a Deus, trazendo para nós todo esse amor do pai que não pergunta, que não indaga, né? E aí, quando a gente volta na história ali do filho pródigo, fala o seguinte: esse pai, ele corre, e na cultura judaica lá, o patriarca, ele não corria, mas esse pai corre, porque Jesus está revelando algo aqui sobre Deus, que Deus não é um pai procurando motivo para rejeitar, é um pai procurando oportunidade para restaurar. Ou seja, se você está distante, procure hoje o pai, né? Procure hoje orar, procure hoje estar mais próximo dele. O filho chega quebrado, mas o pai, ele traz a melhor roupa para o filho. O anel, as sandálias. Isso tudo lá na cultura judaica era tudo que representava que o filho estava perdoado, sabe? Então, quando a gente vem aqui mais para o final, o pai fala o seguinte: vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer uma festa, e a parábola ela não termina com a miséria. Ela não termina com porcos, ela não termina com o pecado, ela termina com um abraço, né? É assim que termina a história. Porque o evangelho ele não é sobre o tamanho da nossa queda, é sobre a profundidade do amor de Deus, do nosso Senhor. Talvez hoje você se identifique com o filho, talvez tenha se afastado, talvez esteja cansado, talvez esteja tentando construir a vida do teu jeito. E talvez esteja vivendo numa terra distante, né? Num momento distante. E a gente sabe que o dia a dia, às vezes, ele vai nos empurrando para baixo. A boa notícia que eu tenho aqui para ti é que Jesus continua sendo o caminho de volta para casa. Quando a gente tem lá em João 14,16, eu nunca me canso de trazer esse versículo, né? Porque é uma das passagens mais importantes que eu vejo na Bíblia, assim, que ele diz o seguinte: eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe restauração sem Jesus, não existe reconciliação sem Jesus, não existe a salvação sem Jesus. O pai que aparece na parábola, ela aponta para aquilo que Deus fez através de Cristo. E na cruz, Jesus abriu o caminho para que filhos perdidos voltassem para casa. Hoje o convite continua o mesmo. Volte para o Pai, porque o Pai continua olhando para o horizonte. E Jesus continua sendo o único caminho que leva até Ele. Olha tudo que a gente trouxe aqui, né? Tudo que a gente fala nessa manhã. E como todos os outros dias da semana passada, eu gostaria de trazer aqui um desafio para ti, para trazer até amanhã, tá? Então, assim, presta atenção no que eu vou falar agora, reserva 10 minutos do teu dia, sozinho, hoje, 10 minutinhos, não vai te custar nada, pode ser agora, né, no final da live, sem celular, né, coloca no modo avião, sem distrações, vai para um lugar que é só teu, e pergunte sinceramente a Deus, né? Ah, mas como é que eu pergunte a Deus? Como é que eu pergunto a Deus? Né? Em oração. O que é oração? É conversa com Deus. Oração, a gente pensa que às vezes meu Deus, como é que eu faço uma oração? Não, gente, oração é uma simples conversa com Deus. Assim como se... Eu sou suspeito para falar, porque atualmente eu converso com Deus a todo momento, onde eu me vejo desafiado. Eu pego aqui, paro o que eu estou fazendo e digo: Deus, não, isso aqui não está certo desse jeito, como é que eu faço aqui? É uma conversa com Deus, assim como se fosse conversa com a sua mãe, com a sua irmã. Então, tire esse tempo hoje, sem distração, sem celular, e pergunte sinceramente a Deus. Existe
alguma área da minha vida em que eu estou vivendo como se não precisasse da tua direção? Essa é a pergunta. Eu vou repetir. Existe alguma área da minha vida em que eu estou vivendo como se não precisasse da tua direção? Anota aquilo que vem ao teu coração. Porque a distância de Deus, ela não começa em grandes decisões. Ela começa em pequenas concessões. E amanhã a gente fala justamente sobre isso. A gente vai falar sobre essa distância segura entre nós e Deus. Como os homens e as mulheres se afastam de Deus sem perceber, né? Uma prévia aí do que a gente vai ter amanhã. Tá bom, pessoal? Obrigado por mais um dia. Obrigado por esse momento aí do 7x7. A todos que acompanharam, desejo um ótimo dia. Que Deus esteja com vocês. Deus abençoe a semana de cada um que está começando hoje. Obrigado e até amanhã no 7x7.